Em uma noite chuvosa e tempestuosa, o Hospital São Miguel estava especialmente quieto. A equipe do turno da madrugada, acostumada com a tranquilidade daquelas horas, estava prestes a vivenciar um evento que mudaria suas vidas para sempre. A sala de cirurgia número 5, localizada no fundo do corredor, era o cenário de uma operação de emergência crítica, onde o Dr. Carvalho, um cirurgião respeitado, comandava a equipe com maestria. Era uma noite como qualquer outra, e o Dr. Carvalho estava concentrado em sua tarefa. O paciente, um homem jovem vítima de um grave acidente de carro, estava em estado crítico. A equipe, formada por enfermeiros e um anestesista, trabalhava em harmonia, movendo-se com a precisão de uma orquestra. A luz cirúrgica iluminava o campo operatório, e o som do monitor cardíaco pulsava em um ritmo constante, sinalizando a luta pela vida daquele homem. De repente, enquanto o Dr. Carvalho realizava uma delicada incisão, a porta da sala de cirurgia começou a abrir lentamente. Ele se virou, preocupado, pois sabia que a porta deveria estar trancada. Um assistente sempre se certificava disso antes de qualquer operação, e a intrusão era uma violação clara do protocolo. "Quem está aí?" gritou o Dr. Carvalho, sua voz ressoando pela sala. Nesse momento, uma das enfermeiras, Clara, que estava ao lado do Dr. Carvalho, olhou em direção à porta. Ela ficou paralisada ao perceber uma figura de um homem parado no limiar da sala. Ele vestia uma roupa hospitalar antiga, um macacão azul desbotado, com manchas que pareciam ter mais de uma década. A expressão em seu rosto era de tranquilidade, quase como se estivesse aliviado, observando a cirurgia com um olhar distante. O ambiente ficou tenso. A temperatura na sala caiu abruptamente, como se uma sombra tivesse passado por ali. Os membros da equipe começaram a sentir um calafrio que os fazia arrepiar. A enfermeira mais próxima da porta, assustada, hesitou. Mas o Dr. Carvalho gritou: "Feche a porta! Rápido!" Clara, ainda em choque, se aproximou da figura. Mas assim que estendeu a mão para tocá-la, a imagem desapareceu como fumaça no ar. O silêncio que se seguiu era opressivo. Todos na sala se entreolharam com expressões de incredulidade e medo. Após a operação, que terminou com sucesso, a equipe ainda estava atordoada pelo que havia testemunhado. Dr. Carvalho, um homem prático e cético, não queria acreditar no que tinha acontecido. Ele reuniu a equipe em uma sala de descanso e pediu que compartilhassem suas experiências. "O que você viu, Clara?" perguntou o anestesista Ricardo, tentando quebrar o silêncio constrangedor. "Eu vi um homem. Ele estava na porta, vestido como se fosse um paciente antigo", respondeu Clara, sua voz trêmula. A equipe começou a conversar sobre o que havia acontecido, e logo perceberam que cada um tinha uma descrição semelhante da figura. Não eram apenas alucinações causadas pelo estresse ou pela fadiga, mas uma presença tangível que os havia afetado a todos. No dia seguinte, ainda intrigados com o ocorrido, Clara e Dr. Carvalho decidiram investigar a história da sala de cirurgia número 5. Eles se dirigiram ao arquivo do hospital, onde documentos antigos e histórias de pacientes estavam guardados. Após algumas horas de pesquisa, descobriram que, muitos anos antes, a sala tinha sido palco de uma cirurgia traumática que resultou na morte de um jovem paciente. O nome do paciente era Eduardo Lima. Ele havia sofrido um acidente de carro e, apesar dos esforços da equipe médica, não sobreviveu à operação. Sua morte havia deixado uma marca profunda na equipe daquela época, e o hospital estava repleto de histórias sobre a tragédia. Os mais antigos diziam que a alma de Eduardo não havia encontrado descanso e que ele ainda vagava pelos corredores do hospital. Após a descoberta, a equipe começou a notar outros eventos estranhos. O frio inexplicável na sala de cirurgia, o som de passos quando ninguém estava por perto e até mesmo sussurros ao entardecer. Clara ficou particularmente afetada. Ela sentia a presença de Eduardo constantemente, como se ele estivesse tentando comunicar algo. Uma noite, enquanto fazia o turno da madrugada,
Clara decidiu ficar um pouco mais na sala de cirurgia após um procedimento. Ela sentou-se em uma cadeira, olhando para a mesa de operações, pensando em Eduardo e em sua história. Então, de repente, a temperatura caiu novamente e ela viu a figura dele aparecer mais uma vez, com o mesmo olhar sereno. "O que você quer?" perguntou Clara, com a voz embargada, lutando contra o medo. A figura não respondeu, mas fez um gesto suave, como se estivesse pedindo para que ela se aproximasse. Clara sentiu uma onda de compaixão. Com o coração acelerado, ela deu um passo à frente, disposta a entender o que estava acontecendo. Quando Clara chegou perto, a figura de Eduardo começou a se dissipar, mas não sem antes fazer um movimento de agradecimento. Nesse instante, ela percebeu que ele não estava ali para causar medo ou angústia. Em vez disso, sua presença parecia ser um pedido de reconhecimento, um clamor para que sua história não fosse esquecida. Nos dias que se seguiram, Clara e o Dr. Carvalho, junto com a equipe, começaram a incluir a história de Eduardo em suas discussões sobre o passado do hospital. Eles compartilhavam suas experiências com novos funcionários e enfatizavam a importância de tratar cada paciente com respeito, independentemente do resultado. Com o tempo, a presença de Eduardo começou a se tornar menos frequente e a temperatura na sala de cirurgia estabilizou. Clara e a equipe sentiram que Eduardo finalmente havia encontrado a paz. Era como se o ato de lembrar e honrar sua memória tivesse libertado sua alma. Dr. Carvalho, que antes era cético, agora falava sobre a importância do cuidado emocional em cada cirurgia, entendendo que cada paciente é mais do que apenas um corpo sobre a mesa, mas uma vida cheia de histórias, esperanças e sonhos. A história de Eduardo Lima tornou-se uma lenda dentro do hospital, uma lembrança constante de que mesmo na morte, o amor e a lembrança podem transcender o tempo e o espaço. A sala de cirurgia número 5, antes marcada por tragédias, agora ressoava com histórias de superação, lembrando a todos que mesmo em momentos de dor, sempre há espaço para a compaixão e a cura.